Tudo bem com vocês? Sim! Feliz sábado, igreja. Feliz sábado a todos. Olha só, na salinha, lá na sala, na escola sabatina, nós estamos aprendendo sobre qual divisão que vamos doar as nossas ofertinhas esse trimestre. Quem lembra? Divisão africana. Muito bem! Africana, muito bem. Então, todas as histórias de todas as pessoas que a gente está ouvindo esse trimestre são sobre crianças que moram na África. Muito bem. Então, olha só. Hoje, a gente vai ouvir a história de um menino que também é lá da África. E, deixa eu ver se já chegou. Ah, está chegando. O Joana, ele mora, na verdade, lá na África. E o lugar que ele mora não chove. É muito difícil chover, mas muito mesmo. E sabe o que acontece lá? Ninguém, praticamente, que do tamanho de vocês assim, conhece, sabe o quê? Chuva. Porque é muito seco, é muito difícil chover lá. Lá, sabe o que eles fazem para conseguir água? Quando chove, que é muito difícil, eles fazem uns buracos assim na terra, tampam, e é lá, desses buracos, que eles conseguem água. Mas ia ser aniversário do Joana. E o pai dele queria dar um super presente para ele. Um presente que ninguém ali no povoado onde ele morava tinha. E ele teve uma ideia. Eu vou lá na vila, vou comprar um presente de aniversário que ninguém aqui na nossa tribo vai ter. Ninguém aqui na vila vai ter. Todas as crianças vão ficar assim, uau, que presente. Mas o pai dele não sabia o que queria, assim, que poderia dar, que ia ser muito legal. E aí ele foi lá na cidade comprar esse presente para o Joana. E chegando lá, ele entrou numa loja e ele viu um objeto que ele nunca tinha visto. Aí ele perguntou para o vendedor: mas o que é isso? E o vendedor falou assim: isso é um guarda-chuva. Guarda-chuva? É um guarda-chuva. Mas e para que ele serve? Para chuva. Eu acho que eu gostei. Vou levar. E ele levou um guarda-chuva para o Joana. No dia do aniversário, o pai dele chegou com um guarda-chuva todo bonito e deu para ele. Ai, papai, que legal! Mas lá onde ele morava, chovia sim ou não? Não, né? Era muito difícil chover. Mas, criança, sabe o que aconteceu? Choveu! E o pai dele falou: agora a gente vai ter a oportunidade de usar o seu presente. Corre, pega lá, tá chovendo, olha! Quem gosta da chuva? Quando ela é verdade, então, correu lá e pegou o guarda-chuva e foram lá para o quintal. E coloca o guarda-chuva daqui, coloca de lá. Mas aí não adiantava, porque não estava funcionando. E eles ficaram todos molhados. E o vendedor da loja disse que era para fazer o quê? Guardar de quê? Da chuva. Quando a gente está guardado, a gente está protegido. Mas não adiantou, não funcionou. Eles botavam o guarda-chuva, colocavam e virava e mexia e nada, ficaram todos molhados. O pai do Joana ficou muito bravo. Voltou lá na loja e falou: olha, eu quero meu dinheiro de volta. Esse guarda-chuva não funciona. Você me enganou. Aí ele: ué, mas não está quebrado? O vendedor falou: você abriu? Aí ele: abri? Não é só colocar em cima da cabeça e pronto, ele já funciona? Não, você tem que abrir. Aí o vendedor pegou o guarda-chuva, foi lá e abriu. Aí o pai do Joana e ele ficaram olhando.
Uau, então era assim que era para usar. Tá bom, a gente aprendeu que tinha que abrir. E sabe, o que a gente pode aprender com a história do Joana? Deus também deu qual presente para a gente? A Bíblia. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. A Bíblia fechada, ela vai ser legal para a gente? Ela vai ser boa na nossa vida? Não. O que a gente tem que fazer para a Bíblia ser? O quê? Abrir. Muito bem. A gente precisa abrir a nossa Bíblia. Quando? Uma vez por ano? Só no nosso aniversário? Não. Quantos dias? Todos os dias. A Bíblia, ela também nos protege, sim ou não? Sim. Mas ela só funciona se ela estiver aberta. E a gente usando esse presente que Deus deu para a gente todos os dias. Certo, crianças? Então, quem vai ler a sua Bíblia todos os dias, abrir a sua Bíblia todos os dias? Muito bem. Então, vamos orar, pedindo para Jesus nos ajudar a abrir a nossa Bíblia, para ela nos proteger, para ela nos ensinar, para ela nos trazer felicidade e esperança todos os dias. Vamos, para a gente poder usar o nosso presente sempre na nossa vida? Vamos orar, então? Sou forte com Jesus. Posição para a oração. Querido Papai do Céu, nós agradecemos por esse presente maravilhoso que é a sua palavra. Nela nós podemos aprender sobre o seu amor por nós através de Jesus. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a abri-la todos os dias da nossa vida e usar esse presente da melhor maneira possível para nos proteger do mal e também ensinar os outros a como se protegerem do mal e conhecerem o seu amor. Continue conosco neste sábado maravilhoso e lindo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deixai vir a mim os pequeninos, vinde a Jesus, deixai vir a mim os pequeninos, dos pequenos é o reino dos céus. Eu estava prestes a descobrir que o meu sonho de ser mãe de uma menina estava se realizando. A coisa mais difícil que eu fiz no meu ministério foi ungir minha filha. Eles pararam ali no restaurante mesmo, se ajoelharam e todos oraram, clamando pela vida da minha filha. Provai e vede, histórias de fé e fidelidade. Haja coração. Aquele era o dia mais feliz da minha vida. Eu estava prestes a descobrir que o meu sonho de ser mãe de uma menina estava se realizando. Eu tinha uma condição de saúde que não me permitia engravidar. A solução seria a fertilização in vitro. No mesmo mês que o médico disse isso para mim, eu engravidei. E isso para mim já era um milagre. Mas em questão de segundos, tudo mudou. Durante o ultrassom, a gente percebeu que o semblante do médico mudou. De alegre e falange, de repente ele ficou em silêncio. E aí perguntou: eu posso falar tudo que eu tô vendo aqui? Nossa, nesse momento, o coração foi a mil. A gente sabia que tinha alguma coisa errada. E aí ele disse: o bebê tem uma cardiopatia incompatível com a vida. As artérias são invertidas. E assim que nascer vai precisar fazer uma cirurgia. Apesar do risco,
de não trazê-la para casa, nós confiávamos no amor e na soberania de Deus e sabíamos que Ele estava no controle de tudo. Então, apesar do choque, a gente continuou os preparativos para a chegada da nossa filha, mesmo sabendo que a gente poderia voltar para casa sem ela. Ao nascer, o coração da nossa bebê seria do tamanho de uma mexinha. Suas artérias seriam muito fininhas e delicadas, e as 4 coronárias precisariam ser invertidas. Se as artérias fossem boas, a chance de sobrevivência era de 95%. Mas caso as artérias fossem ruins, as chances diminuiriam muito. Então a nossa oração passou a ser literalmente pela anatomia do coração da nossa filha. O parto foi um momento de muita expectativa. A equipe obstétrica e a equipe cardiológica, todos estavam ansiosos para saber como que ela reagiria ao respirar pela primeira vez. E a nossa filha nasceu linda, mas logo ela teve que ir para a UTI. E depois de 2 dias, nossa filha seria submetida à cirurgia. Eu não pude segurar minha filha. Ela só passou por mim a caminho da UTI. Eu a abençoei e disse: "Filha, você precisa ser forte e corajosa." A coisa mais difícil que eu fiz no meu ministério foi ungir minha filha para aquela cirurgia. Foi assim um sentimento de impotência. Eu não podia fazer nada por ela. Por volta da meia-noite, quando a cirurgia terminou, eles nos chamaram para ir ver nossa filha na UTI. Ela estava linda, nem parecia que tinha feito uma cirurgia. Na quinta-feira pela manhã, ela estava bem, estava tudo bem. Mas por volta do meio-dia, o William veio me dizer que ela não estava bem. E aí eu corri para a UTI. A doutora disse: "Pega na mão dela, beija, convence ela a ficar, porque ela já está muito longe." E eu liguei para o presidente da nossa associação e falei: "Pastor, orem pela minha filha. Ela está morrendo." Eles estavam no concílio, na hora do almoço. E depois eu fiquei sabendo que eles pararam ali no restaurante mesmo, se ajoelharam e todos oraram, clamando pela vida da minha filha. Depois de 26 dias, a gente pôde trazer a Júlia para casa. Nossa filha era um milagre que cabia em nosso colo. A Júlia foi crescendo forte e saudável. E teve um momento que ela começou a pedir o irmãozinho. E a oração da Júlia era sempre a mesma: "Papai do céu, por favor me dê um irmãozinho perfeitinho." E foi aí que, na sua bondade, Deus nos mandou o Felipe, perfeitinho, para completar a nossa família. Todos os anos, quando a Júlia tem que fazer o check-up do coração, o meu coração fica apertado. Porque daí eu penso: será que vai estar tudo certinho? Será que vai aparecer uma coisa nova? E daí eu me lembro como Deus nos sustentou até aqui. Nós servimos a um Deus bondoso. Provai e vede. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas.
ti, Senhor, mesmo sem eu merecer, peço a Deus o teu perdão, tua paz, o teu amor e salvação. Lado a lado aqui, crendo em seu amor, adorando o Rei Senhor, avançando em fé, movidos pelo amor, Deus nos vamos para o céu com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu cantar canções em coro. Eu e você vamos lá. Joia somos nós da pedra angular, fazendo o mundo ver quem é Jesus. Para erguer murais, colunas e palácios, lá nas mansões celestiais. Vamos para o céu com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu cantar canções em coro. Eu e você vamos lá nas mansões celestiais. Santo, justo, maravilhoso Deus, digno, puro, fonte de todo amor, governas o universo, grande eu sou. Me rendo em reverência
todo louvor, Santo, Santo. Exaltado, Rei da terra e céu, adorado. Tu és justo e fiel, honra e glória. Teu é todo louvor, Santo, Santo. Santo, justo, maravilhoso Deus. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, por Cristo nós estamos aqui, neste santo sábado, em adoração ao Teu santo nome. Por isso te rendemos graças, Pai, louvor, exaltado seja por toda a eternidade. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso. O Senhor nos enxerga onde nós estamos, nas nossas condições. O Senhor consegue sondar os nossos corações. Sabe se os nossos corações aqui estão alegres ou estão tristes. O Senhor conhece-nos, Pai, na intimidade do nosso ser. Por isso te louvamos e te agradecemos. E confiamos a Ti, Pai, os nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, Pai, sara os nossos corações. Se há aqui, Pai, corações aflitos, corações desesperançosos, que eles encontrem hoje a esperança na Tua palavra, a esperança em Ti, porque o Senhor é o grande doador da vida, o Senhor é o nosso grande Salvador, o Senhor é quem nos ama e quem nos vê. Te louvamos e te agradecemos. Sê conosco neste culto, Pai. Continua conosco neste culto. Que o Teu Espírito Santo continue aqui a sondar os nossos corações. Continue a pairar sobre a Tua igreja. E que os nossos corações, que o nosso ser e todo o nosso corpo sejam tomados pelo Teu Santo Espírito. Porque queremos adorar ao Senhor na beleza da Tua santidade. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Quando em cativeiro te levaram de Sião e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi comum morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel,
adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus que Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus que Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Amém. Obrigada, Paty. Bom dia. Tudo bem com vocês? Feliz sábado, igreja. É um privilégio estar aqui, diante dos irmãos, para trazer a palavra no dia de hoje. Acho que, se não todos, ou quase todos aqui, eu conheço dessa igreja. E se eu não conheço, ou se não me conhecem, prazer, meu nome é Poliana. Sou fruto dessa igreja desde sempre, sempre frequentei aqui. E hoje tenho o privilégio de não só congregar aqui, mas também ter boa parte da minha família aqui hoje, e não só congregando, mas também fazendo parte da mesma fé. Louvado seja Deus, né? Cadê papai? Papai está por aí. Meu pai é o mais novo, é o bebezinho da casa, digamos assim, né? É o mais novo a seguir os passos também com a gente nessa caminhada rumo ao céu. Às vezes, quando eu vejo algumas pessoas aqui na frente, e o pregador, a pessoa pergunta alguma coisa, e geralmente há pouca interação na igreja, né? Posso pedir para vocês para interagirem comigo? Não me deixa no vácuo, não? Pode ser? Eu vou falar uma frase, eu acho que todos vão conseguir concluí-la. Uma frase bem conhecida. O Senhor é bom o tempo todo. O tempo todo o Senhor é bom. Mas a bondade dele está limitada a quem nós somos? A bondade dele está limitada a quem nós somos, é porque a gente é tal coisa, ou obedece, ou segue, aquele é bom? Isso muda a essência dele? E ele faz raiar o sol sobre os bons e maus. Derrama chuva sobre justos e injustos. O nosso Deus é bom. Obrigada. Mais uma pergunta. Ele é bom? E ele é misericordioso? É? A misericórdia dele também está condicionada a quem nós somos ou o que fazemos? Não?
Não precisam abrir, ou se quiserem abrir também. Eu vou ler 3 versos aqui, rapidinho, que a gente fala um pouco sobre a misericórdia de Deus. Bem conhecido também, Salmo 51, verso 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, e apaga as minhas transgressões. Em Êxodo 34, verso 6. Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Mais um texto. Salmo 103, verso 8. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Amém? Esse Deus é compassivo e misericordioso com cada um de nós. Vamos trazer para nós essa pergunta. O Senhor é misericordioso e ninguém tem dúvida disso. Mas é fácil nós termos misericórdia, não só de quem não conhecemos, mas é fácil ter misericórdia de traidores, assassinos, manipuladores, aqueles que maquinam o mal, aqueles que mentem a sangue frio. É fácil ter misericórdia? Alguns personagens que eu gosto muito na Bíblia. Moisés, José, acho incrível. Mas a gente vai falar de uma pessoa hoje que nos mostra como não agir. E nós vamos estudar um pouquinho, falar um pouquinho de um trecho, de uma parte da vida de Davi. E aí, se vocês quiserem abrir, vai ser o nosso texto da manhã, 2 Samuel, capítulo 11. Ah, está aqui, né? Peraí. Pode pular. Eu que pulo? Uai. Tá ligado? Ah, eu não sei. Aqui. Uai. Eu não tenho habilidade com esses trem. Vai lá, Rafa. Tem que. Eu estava desligado, gente. Perdão. Vai passar? Aí. Maravilha. Do jeitinho que nós estamos, convido a vocês a orarmos mais uma vez. Vamos orar? Pai, a tua palavra está aberta nesta hora. Que o mesmo Espírito que instruiu homens a escrever as tuas santas Escrituras venha sobre nós neste momento, para que a tua palavra seja revelada mais uma vez. Que o teu Espírito sonde os nossos corações. Que em nome do Senhor Jesus, Pai, não seja mais eu quem falo, mas eu me coloco diante do Senhor para ser o teu instrumento, conforme a tua vontade, por Jesus. Amém. O verso que nós vamos meditar está aqui, 1 Samuel capítulo 11. Neste verso, há um tempo, quando eu lia, eu achei incrível como que Deus ele faz realmente a palavra ser viva e faz-nos entender muitas coisas. E deste verso, eu quero ressaltar 5 pontos que eu achei muito importante, que realmente veio muito
em minha mente, eu quero compartilhar com vocês. A gente vem de um histórico aqui de guerras, de conquistas pelo povo de Israel. E aqui na parte de 2 Samuel, neste primeiro verso, vamos ler juntos? Dá para todo mundo ver? Dá? Ou na Bíblia de vocês? Vamos ler juntos? 1, 2 e vai. Na primavera, época em que os reis saíram para a guerra, Davi, Joabe, com oficiais, e eles, e Rabá, mas maravilha. Em algumas versões, fala decorrido um ano, ou na primavera, época em que os reis saíram para a guerra. A primeira ideia que eu quero levantar aqui, que para mim é muito válida, em alguns versos, quando a gente lê na Bíblia, que eu acho muito incrível, quando ele vem detalhando, às vezes, o mês, o dia do mês, o ano tal do reinado do rei tal, no mês tal, no dia tal. Isso, para mim, me impressiona muito. Me chama muita atenção esse detalhe do tempo. E este verso começa falando na primavera. Quando ele diz na primavera, logo eu consigo entender que o tempo está sob os olhos de Deus. O tempo e o controle do tempo está nas mãos de Deus. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Na primavera, ou em algumas versões, decorrido um ano, ou seja, ele realmente limita ali. Passou-se um ano daquele tempo de guerra, é o que dá para entender, e depois disso, na primavera, alguma coisa aconteceu. E aqui eu paro para pensar que o Senhor é conhecedor e soberano sobre o tempo. O Senhor, Ele sabe o tempo em que eu estou vivendo. Ele sabe se eu estou aqui, se meu coração está alegre. Ele sabe se eu estou aqui ou se meu coração está pesado. Ele é conhecedor de todas as coisas. Ele sabe em que tempo, não só de estações, mas em que tempo eu estou vivendo. E aqui a gente pode falar muitas coisas. Sobre a questão de tempo. Lembra? Há tempo de sorrir e tempo de chorar. Há tempo de guerra e tempo de paz. Temos muitos exemplos que falam sobre tempo. Mas também me faz pensar de um âmbito espiritual na questão do tempo. Ali era a primavera, a época em que os reis costumavam sair para a guerra. Mas vamos trazer também esse entendimento de tempo, para que tempo eu estou vivendo, que tempo eu estou passando. No âmbito espiritual, é um tempo de paz, é um tempo de guerra, é um tempo de preparo. Que tempo nós estamos passando? Em que tempo nós estamos vivendo? Eu acredito que o Senhor, Ele é soberano sobre todas as coisas, como foi falado aqui. E Ele conhece realmente o que está no íntimo do meu coração. Ele sabe as batalhas internas que eu passo. E Ele sabe as batalhas internas que você sofre. Mas Ele sabe também em que tempo nós estamos vivendo. No âmbito espiritual, Ele sabe que este momento, será que é um tempo de paz? Será que é um tempo de preparação? Eu entendo que nós estamos também em tempo de guerra. Mas eu digo uma guerra espiritual, que é o que torna as coisas ainda mais difíceis. Porque os nossos olhos não veem, mas a gente sente. Os nossos olhos ainda não conseguem ver claramente. Mas pelos olhos da fé, ao ler a palavra, a gente entende que não é tempo de paz.
Talvez neste momento, hoje, o Senhor tenha nos chamado a entender que nós também estamos em tempo de guerra. E em tempo de guerra, você dorme? Em tempo de guerra, a gente se prepara, a gente fica alerta, a gente sabe da iminência do perigo. E quantas vezes será que a gente eu não tenho essa consciência do tempo tirada de mim? Trabalho, correria, preocupações importantes, nada fútil. Mas será que essas preocupações estão tomando o meu tempo de entendimento, de preparo? Em que momento eu estou? Será que, às vezes, dificuldades de relacionamento entre pessoas, entre a própria casa, nos deixa tão amargurados, nos sejam tão aflitos, ao ponto de deixarmos de entender ou de perceber o tempo de guerra que nós estamos vivendo? Ou será que os prazeres que hoje eu desfruto aqui têm me embebecido de tal forma que eu também começo a não perceber o tempo em que eu estou vivendo por conta dos prazeres, ao ponto até de talvez nem desejar o céu? Tempo de guerra. Mas eu também quero falar uma coisa aqui, antes de passar para o próximo ponto. Seja em tempo de paz, de guerra, de sorriso ou de choro, em nome de Jesus, não se atreva a passar por este tempo sem a presença de Deus. Que seja no choro, que seja um tempo de angústia para você, ou que seja um tempo de felicidade que você está passando. Não se atreva a passar este tempo, este momento, sem a presença de Deus. No próximo ponto... acho que eu desliguei, gente. Voltou. No próximo ponto, que nós vamos pensar aqui, vocês conseguem ler para mim o que está em destaque? Davi enviou para a batalha. Quem? Aqui também tem muitas coisas que a gente pode falar. Davi enviou Joabe. Mas o que a gente acabou de ler? Era tempo de quê? De guerra. E o que acontecia nesse tempo? Onde que os reis eram para estar? Tem alguma coisa que não está batendo. Era tempo onde os reis saíram. Mas ele enviou Joabe. Aqui também faz a gente pensar em muitas coisas. Primeira coisa, a gente pode entender que Joabe era uma pessoa de confiança ou não do rei? Era de confiança do rei. Parando nisso, a gente também pode entender que na nossa vida, nós também precisamos de pessoas confiáveis. Nós também precisamos nos cercar de pessoas que merecem a nossa confiança. Nós precisamos também nos cercar de pessoas que oram por nós, que intercedem por nós, com que eu possa abrir um problema, uma dificuldade que eu não posso abrir para todo mundo. A necessidade, nós precisamos muitas vezes de pessoas onde a gente possa compartilhar as dificuldades, as lutas, as demandas. Não é para todo mundo. Mas quando a gente fala que a gente precisa de pessoas para confiar, Jesus tinha as pessoas em quem ele confiava. Mas vamos também pensar por um outro lado? Será que nós estamos sendo as pessoas confiáveis? O seu modo, o meu modo de proceder e de vida também nos faz confiáveis? Ou a gente recebe um pedido de oração, mas a língua até treme.
Vem no culto de quarta-feira, que é um momento de pedido de oração, e a gente acaba brincando, né? Expondo, às vezes, muitas vezes, expondo o pedido de outros, como, irmão, ora por fulano. Mas, na verdade, a intenção não é orar, é expor, muitas vezes. Misericórdia. Nós precisamos de pessoas a quem podemos confiar. E se você não tem uma pessoa de confiança ao qual você possa abrir o teu coração, orar, chorar junto, que Deus mova alguém para que caminhe com você e que às vezes também te ajude a compartilhar, a dividir as cargas pesadas. Porque não é fácil. Mas que você também não só espere ter alguém confiável, mas que você também se proponha a ser alguém confiável em nome de Jesus. Que essa igreja seja confiável para orar verdadeiramente, uns pelos outros. Mas também existe uma outra lição aqui, que foi onde mais a minha mente se demorou. Por mais que Davi enviou a Joabe para a batalha, porque era alguém de sua confiança, ele podia mandar ou não podia? Podia. Tanto é que mandou. Mas a pergunta é, ele deveria? Ele deveria? Ele podia? Mas ele deveria? E aqui entra uma outra lição que eu acho que é um pouco mais pesada. Que às vezes vem até como um soco no estômago. Será que muitas vezes a gente não coloca sobre o outro responsabilidades que nos competem? Será que a gente está colocando a responsabilidade de orar até pela nossa própria família, muitas vezes, nas costas de outro? E vive pedindo para que as pessoas orem ao seu favor? Em favor de pessoas? Mas, às vezes, nem tu mesmo ora. Será que a gente não está, às vezes, sobrecarregando pessoas com pedidos e pedidos e pedidos? Mas já parou para pensar que você pode estar tirando a sua responsabilidade e simplesmente botando na costa de outras pessoas? Está certo isso? Está certo a gente fugir das nossas responsabilidades? Em oração, talvez pela nossa casa, pela nossa família? Por aquele irmão que pediu a você oração, intercessão? Aí ele já quer compartilhar para que outro te ajude. Mas espera aí, você foi a pessoa que foi buscada para oferecer ajuda. Às vezes a gente pode confiar mais na oração de outros, como se quem ora é quem tivesse o poder. Não é. É a quem nós oramos. Não é quem ora. A quem nós oramos? A quem nós estamos orando? A um Deus de metal? A um Deus de pedra? Ou ao Deus Todo-Poderoso? Ao Deus soberano, Criador dos céus e da terra? A quem nós estamos orando? E por que não confiamos nas nossas próprias orações? Não colocamos em outro essa responsabilidade, porque é luta. A gente quer orar e acontecer, né? Acho que é desejo unânime de todos. Mas nem sempre é assim. Se estamos numa guerra, existem batalhas. Não é uma só. Que a gente entenda o momento de guerra e assumamos os nossos papéis, as nossas responsabilidades, sem colocar no outro aquilo que te compete. Não era para Joabe liderar. Não deveria ser.
Mas ele foi sozinho? Ele foi com seus oficiais e todo o exército de... Ele foi sozinho? Joabe pegou lá a sua armadura, sua espada e foi sozinho? Ele conseguia enfrentar a batalha sozinho? Jamais. Por isso que é necessário nós termos pessoas ao nosso lado de oração, pessoas que a gente confia, porque muitas batalhas não serão também vencidas sozinho. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que a igreja se reúne. Para que nós juntos busquemos forças para avançar. Para que nós, como irmandade, ajudemos uns aos outros. Porque a batalha não é enfrentada sozinha também. Há guerras individuais, mas existe essa guerra do coletivo, essa guerra espiritual a qual a igreja enfrenta. E não dá para enfrentar ela sozinho. Seus oficiais e todo o exército foi com ele. Há um inimigo comum entre nós. Há um inimigo comum. E nós precisamos também unirmos forças para enfrentar este inimigo em comum, invisível aos nossos olhos, mas real. Alguém tem dúvida de que a batalha é real? Eu penso que não. Não os que estão aqui. Cada um no exército tem a sua função. Aqui fala oficiais e todo o exército. Existiam, penso eu, as hierarquias de exército. Aqueles que mandam mais, os que mandam menos, os que mandam menos e o soldadinho. Eu não sei o nome. Mas para cada um existe a sua função. Para cada um existe a sua responsabilidade. Para cada um existe uma área de ação. Não se limite a funções dentro da igreja. Não se limite a cargos. Não se limita. Há função para todos. A obra é grande demais. Exército e os seus oficiais. Cada um na sua esfera de ação. Cada um agindo, cada um lutando onde tem que lutar. E eles foram para a batalha, em unidade, entendendo que eles precisavam desse senso de irmandade para vencer o inimigo. Joabe não foi só. Convocou os seus oficiais. Convocou todo o seu exército. E ele avançou. Precisamos caminhar juntos, trabalhar juntos, sem depender, muitas vezes, até da liderança da igreja. Não se limite a esperar. Você não é simplesmente um observador, ou não deveria ser. Nós somos convidados a uma batalha. Convocados a uma batalha. E a batalha, lugar de guerra, penso eu, não ser nada agradável. Não ser nada tranquilo. Não ser uma coisa que jogo no meu peito que eu resolvo. Não é. A batalha espiritual é intensa. É forte. Mas em nome de Jesus ela pode e vai ser vencida. Não sozinhos, mas como um povo. Com irmandade. Com união. Em Deus isso é possível. E ao caminharmos juntos, trabalharmos juntos, experimentaremos vitórias juntos. Porque aqui na próxima parte ele diz, o que ele diz? E eles fizeram o quê? Derrotaram quem? E cercaram Rabá. Eles derrotaram os amonitas. Eles conquistaram a vitória. Eles desfrutaram dessa conquista. Sozinho? Eles, juntos, eles se uniram. E eles foram vitoriosos. A gente pode entender que quando a gente se une em joelhos, orando, de joelhos, clamando,
Não há exército que fique de pé. Não há inimigo que permaneça de pé. Porque não oramos a Deus de barro. Não oramos a uma estátua. Oramos ao Deus soberano. Oramos ao Deus criador. Eu gosto demais daquela passagem que diz que com uma palavra o Senhor trouxe à existência o que não existia. Esse é o nosso Deus. Se nos unirmos com o Senhor, não de qualquer jeito, mas revestidos com as suas armaduras, a nossa guerra é de joelho. A nossa guerra é contra o nosso próprio eu. A nossa guerra é nos limitar e nos esforçar para estarmos na presença do Deus Todo-Poderoso. Essa é a nossa luta interna. Clamarmos juntos, orarmos juntos, pedindo juntos ao Deus Pai a força que somente Ele pode nos conceder para enfrentarmos juntos a batalha. E juntos desfrutaremos, em nome de Jesus, das grandes vitórias que Ele tem para nós. Vitórias aqui, vitórias terrenas, vitórias sobre almas, vitórias de salvação, vitórias sobre a nossa casa, vitórias sobre o pecado que te escraviza, vitórias sobre o pecado que você gosta. Essa vitória é somente possível em nome de Jesus. Com Jesus. Através de Jesus. E nós, no nome dele, desfrutaremos grandes, extraordinárias vitórias. Mas aqui, não sei se vocês reparam nesse texto, depois de Rabá, o que tem? Não, antes, um ponto, certo? Olha lá. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Não sei vocês, mas sabe qual é a impressão que eu tenho ao ler o texto? Que ela está numa crescente, sabe? Na primavera, época em que os reis saíram para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com seus oficiais, e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Ponto. Essa é a impressão que eu tenho. Que eles estão numa crescente aí. Ponto. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Não sei se para vocês também dá essa impressão. Mas parece que quebra aquela crescente, aquele relato animado das vitórias sendo relatadas ali. E Davi permaneceu em Jerusalém. Davi decidiu ficar. Davi escolheu não participar. E ao fazer isso, ele perdeu a oportunidade de presenciar esta vitória junto com o seu exército. Ele não viu o desenrolar da batalha. Ele se tornou só, e somente só, um ouvinte. Talvez ele foi ali para Joabe e perguntou como é que foi, e ele falou lá, um veio para cá, outro veio para lá, a gente fez um plano tal, a gente teve essa estratégia, e ele talvez animado, ouvindo, aí talvez vem um outro soldado e começa a contar como que ele foi, que ele conseguiu vencer o inimigo, e aí o outro conta alguma coisa, e ele começa a desfrutar ali deles contando, talvez, como foi para vencer essa batalha, mas ele nunca saberá o sabor dessa vitória. Ele escolheu não participar disso. Ele não viu os esforços dos seus soldados. Ele não viu como eles se empenharam.
Ele não viu como eles se ajudaram, como eles se protegeram, como eles arquitetaram, como eles planejaram o passo da guerra. Ele também não viu a alegria quando a vitória foi conquistada. Ele não participou e nunca poderá sentir essa satisfação que eles tiveram. Joabe, os oficiais e o seu exército. Ele se permitiu se tornar somente um ouvinte. Ele não participou. Ele perdeu para sempre esta oportunidade. Ele deixou passar. Ele simplesmente falou: não quero, não vou ficar. E ficou. Ele tinha essa autoridade, ele tinha esse poder para fazer. Mas deveria. Ele se privou de viver muitas coisas nessa batalha. Não deixemos de viver experiências com o Senhor. Quando eu falo, não é para vocês. É um pouco, talvez, egoísta essa mensagem, porque ela é para mim. E que, em nome de Jesus, sirvam para vocês também. Não deixemos de viver experiências extraordinárias com o Senhor pela rotina, por causa de preguiça, pela canseira, por colocar outras coisas como prioridade, ou por qualquer outro motivo, seja lá ele qual for. Por mais grandioso, ou importante, ou válido que seja, não vale deixar o relacionamento com o Senhor de lado. Não vale. Não vale. Seja lá qual for o motivo. O Senhor nos quer participantes na sua obra. O Senhor nos quer como soldados ativos no meio do teu povo. O Senhor poderia ter dado esse privilégio a anjos, mas Ele deseja compartilhar comigo. Fica muito longe, né? Conosco, com vocês. Mas entenda, Ele quer compartilhar com você essas vitórias. Ele quer compartilhar com você. Coloca teu nome agora. É você, Poliana, Rafa, Rodrigo, Lucimar, mãe, pai, Clarice, você. Ele quer compartilhar com você essas conquistas, estas vitórias. Ele poderia mandar legiões de anjos e Ele quer desfrutar com você. Ele está te dando, Ele está nos dando estas oportunidades todos os dias. Não permitamos ser somente ouvintes. Ouvintes de experiências, ouvintes de testemunhos, ouvintes de coisas extraordinárias que Deus faz, porque Ele faz. E é lindo de ver. Eu amo ouvir testemunhos. É algo assim que mexe com o meu coração, me aquece. Mas não é isso. Eu não preciso somente viver de experiências de outros, como foi Davi, simplesmente sendo o ouvinte do que aconteceu, daquela grande vitória. Deus nos quer participantes, porque é hora de entrarmos juntos com Ele na batalha, e não mandar a outros. Não se permita perder isso. Lembra que a gente falou no começo? Vamos aprender com Davi o que não fazer? Não se permita perder essa oportunidade de viver experiências grandiosas com o Senhor. Quando eu falo nisso, eu lembro muito da Érica. Não tem como não lembrar da Érica.
Coisas extraordinárias ela tem experimentado. Lá longe. Coisas grandiosas que chega a dar falta de ar. Deus está agindo. E Deus está nos chamando. Deus quer te levantar a viver aqui essa experiência. Não precisa atravessar oceanos e ir para o outro lado do mundo. Aqui. Deus nos chama para participar com Ele. Que misericórdia é essa? Que bondade é essa? E para onde ele ficou? Aonde Davi decidiu, escolheu ficar? Em Jerusalém. Era um local ruim? Era um local ruim? Não era um local ruim. Era um local de perigo? Não. Pelo contrário, era o melhor local. Humanamente falando, pensando racionalmente, era o melhor local. Em Jerusalém. Mas tá. Por mais que seja o melhor local, é o local onde ele deveria estar? É o local aonde deveria permanecer? Permaneceu em Jerusalém. Dá uma ideia de... não sei vocês, mas eu tenho essa impressão que descansou. Permaneceu, sabe? Ele deveria estar lá. Ele deveria estar usufruindo de descanso em tempo de guerra. Eu não sei você, mas eu tenho orado muito a Deus sobre propósito. Estar em Jerusalém era onde ele deveria estar, a propósito de Deus que ele estivesse em Jerusalém. Um local bom, confortável, seguro, mas era lá que ele tinha que estar? Eu, na minha profissão, no meu local de trabalho, na minha comodidade, no meu conforto, é ali que eu devo permanecer? É ali que eu devo ficar? Soluço, desculpa. Não sei. Não sei. Mas há uma coisa que a gente pode fazer para descobrir. Quando você quer saber uma coisa, o que você faz? Eu quero saber, por exemplo, onde eu larguei a minha bolsa. O que eu tenho que fazer? Perguntar. Procurar. Se eu ficar aqui esperando, dando voltas, eu vou caçar, achar a minha bolsa? Eu vou ter a resposta que eu preciso aonde? Porque eu ando tantas vezes que eu largo a bolsa aqui e vou lembrar dela só no final do culto. Mas se eu ficar rodeando e dando voltas, simplesmente aqui, cadê minha bolsa? E não falo para ninguém. E estou aqui caçando. Mas eu não tenho a disponibilidade de descer 2 degraus aqui e caçar a bolsa. Eu não quero procurar a bolsa. Eu quero que ela apareça. Ela vai aparecer? Eu preciso buscar. Eu preciso perguntar. Para quem? Para quem está lá fora e não entrou na igreja? Ou para quem está aqui? Para quem que você deve perguntar? Qual que é o propósito da sua vida? E onde você deve estar neste momento? Para quem? É para mim? É para quem tem um controle de todas as coisas. É para quem te acompanha desde a hora que você acorda. É para quem que realmente está preocupado com a sua vida. Então, se você realmente quer saber, amigo, pergunta. Mas tenha disponibilidade para ouvir também. Não é só perguntar.
Tenha disponibilidade para ouvir. Isso gera tanta coisa. Mas depois que você ouve, adianta alguma coisa também? Se você não obedecer? Adianta saber e não obedecer? Se você realmente quer saber qual que é o propósito e onde você tem que estar nesta guerra espiritual, a qual você, querendo ou não, você está envolvido, pergunte a Deus. Busque dele. Fala com ele. Não fique, talvez nem onde você queira estar. Não fica neste lugar confortável. Talvez está tão confortável que ninguém sabe do pecado que você acaricia. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas saia daí. Sai de Jerusalém. Sai do seu conforto. Sai do nosso conformismo. Sai. Sai. E vai em busca do local onde o Senhor quer que você esteja. É fácil demais falar. Facinho. Mas que em nome de Jesus, o Espírito Santo venha sobre você e você decida buscar, queira ouvir e por Cristo obedeça. Porque a não obediência aqui gerou coisas terríveis. Maldição para casa todinha. Morte. Lembra do que eu falei no começo? Se é fácil ser misericordioso com quem é traidor, assassino, manipulador, com que maquina o mal e mente a sangue frio? Davi fez isso. Davi foi essa pessoa. Porque ele escolheu permanecer em Jerusalém, onde não era para ele estar. Uma escolha desencadeou um grande desastre. Grandes conflitos em casa. Grande mal veio sobre a sua família. Uma simples, porém decisiva escolha. Eu não sei o que é a sua Jerusalém. Na verdade, às vezes eu não sei nem qual é a minha Jerusalém. Mas eu sei que o Senhor pode revelar. Se você buscar e se você perguntar de coração sincero, a querer saber, Ele fará. Ele falará. Mas a história não para aí. Poderia. Diante das nossas falhas, diante das falhas de Davi, assassino, mentiroso, maquinou o mal, planejou a morte, mas ele desfrutou de algo grandioso aqui. De misericórdia. Leiam comigo. Um sentimento profundo de compaixão, que mais? Diante de quem? Mento alheio a de perdoar e ajudar mesmo quando? Isso aqui é o significado que eu encontrei de misericórdia.
a disposição de perdoar e ajudar, mesmo quando alguém não merece. Davi experimentou isso. Apesar de. Porque lembra que nós falamos no começo, a bondade, a misericórdia, não está vinculada a quem eu sou, o que você faz. Ele é. E ele experimentou essa misericórdia. Ele experimentou isso. Ele viveu isso. Nós podemos também viver. Nós podemos experimentar este sabor da misericórdia. Viver essa experiência do meus fardos ficaram para trás. O peso saiu porque foi colocado na cruz. Troquei. Ele experimentou e ele nos convida hoje a experimentar essa bondade e misericórdia que não está vinculada a quem você é, porque é atributo de Deus. Mas como eu falei, não termina ali. Olha só esse verso. Leiam comigo. E Jessé, Davi, o rei Davi, e que fora a mulher de Urias. Jessé gerou a quem? Davi. Davi gerou a quem? Ponto. Há um tempo, poucos meses atrás, talvez 1 ou 2 meses atrás, eu fui ler a Bíblia e eu fui na genealogia de Jesus. Eu não gosto de ler genealogia, não sei vocês. E quando eu peguei ali o capítulo 1 de Mateus, eu falei, aqui, vou ler aqui, mas eu decidi ler com o coração aberto. E quando eu vi essa parte, quando eu vi esse trecho, eu falei, uau, olha o que eu ia perder. Se eu tivesse passado por alto, não tivesse dado a liberdade do Espírito Santo falar naquele momento. Jessé gerou ao rei Davi. Davi a Salomão. A que fora a mulher de quem? O que Davi fez com Urias? Foi? O que Davi fez com Urias? Todas aquelas características ruins que eu li aqui no começo, a gente atribuiu a Davi. Mas ele experimentou a misericórdia de Deus. E aqui me traz algo grandioso e poderoso, que eu entendi nesse verso. Da mesma maneira que a bondade de Deus não está vinculada a quem você é, que a misericórdia de Deus não está vinculada ao que você faz, quando a gente experimenta o perdão do Senhor, quando nós confessamos de todo o nosso coração a maldade, a soberba, o egoísmo, quem nós somos, nós podemos experimentar a grande misericórdia de Deus. E ao experimentarmos as grandes misericórdias de Deus, tudo aquilo de ruim, eu não sei como, mas ele pode se transformar em uma grande bênção. Porque foi dessa mulher que gerou a Salomão. E Salomão participa de toda a genealogia de quem? De quem? De Jesus. Vocês conseguem ver a beleza disso daqui? De uma desgraça, do mal, algo terrível, perverso, Deus pôde gerar uma bênção e permitir com que essa família, o fruto, Salomão, participasse da genealogia do nosso Cristo. O Senhor não se importa, não se limita,
não se feche ao que você fez, faz. O que Ele nos oferece hoje é o perdão dEle. O que Ele nos oferece hoje é a misericórdia dEle. O que Ele nos oferece hoje, aqui, de bandeja para você, experimenta. Experimenta. Experimenta da minha misericórdia. Experimenta do meu amor. Experimenta do meu perdão. Que eu possa fazer grandes coisas com a tua vida. Essa parte tão terrível da vida de Davi está aqui para relatar e para nos mostrar o Deus maravilhoso e misericordioso, que das nossas escolhas ruins faz gerar bênção. Salomão. Que hoje nós entendamos que essa misericórdia, este amor, esta bondade está hoje disposta a nós, de maneira igualzinho que esteve disposta a Davi. Amém? Amém. Perdoado, deveria saber o valor de ser amado, mas por outro lado, o bem que eu quero fazer, de fato eu não faço, e dependendo do pecado, eu nem me sinto incomodado, então esbarro na tua palavra e sou confrontado. Não adianta fingir que está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas meus inimigos odiei. Na minha hipocrisia me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho. Em pele de ovelha, agindo como um lobo, me esqueci do reino, juntando os meus tesouros. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro o teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar do pão. Não adianta fingir que está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém.
a outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas meus inimigos odiei. Na minha hipocrisia me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho, em pele de ovelha, agindo como um lobo. Me esqueci do reino, juntando os meus tesouros. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar do pão. Eu sou o vaso, tu és o oleiro. Quebra minha vida e me refaz por inteiro. Tomo a minha cruz e nego a mim mesmo, pois do pecado eu não sou mais prisioneiro. Eu sou um vaso, tu és o oleiro. Quebra minha vida e me refaz por inteiro. Tomo a minha cruz e nego a mim mesmo, pois do pecado não sou mais prisioneiro. Mesmo com falhas, este é o meu desejo. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Eu desejo que os nossos corações sejam transformados, que nós sejamos refeitos como um vaso novo, que as nossas escolhas ruins não sejam apagadas, mas que elas se transformem para glorificar o nome de Deus, que elas permaneçam ali, mas para mostrar ao mundo a transformação poderosa pelo sangue de Jesus. Eu gostaria que a gente se colocasse de joelhos. E ao final, no finalzinho da oração, ainda de joelhos, se vocês puderem, nós também cantaremos um hino. E ali, se você quiser cantar,
Ou se você quiser orar, faça isso. É o nosso momento com o nosso Pai. Vamos ajoelhar? Pai, a Tua palavra foi aberta e pudemos experimentar um pouquinho do que é a Tua grande misericórdia, do que é o Teu grande amor e de como as nossas escolhas ruins nas Tuas mãos podem se transformar em bênçãos. Pai, muda quem nós somos. Muda o nosso caráter. O pecado de Davi está expresso e relatado a todos que quiserem ver. Mas os nossos, Pai, estão escondidos. As nossas falhas nós encobertamos. Nós escondemos. E muitas vezes vivemos na hipocrisia de falar e não abrir verdadeiramente o nosso coração a Ti. Então, por Cristo, imploramos, muda o nosso coração, muda quem nós somos, conforme a infinidade das Tuas misericórdias, porque o Senhor é bom, benigno, compassivo, e nós confiamos em Ti. Não confiamos, Pai, nas nossas próprias forças. Não confiamos, Pai, nas nossas próprias escolhas. Porque assim como Davi, as nossas escolhas muitas vezes são ruins. As nossas escolhas muitas vezes desonram o Teu nome. As nossas escolhas envergonham. Mas não estamos aqui, Pai, para simplesmente falar das nossas vergonhas ou dos nossos erros. Estamos aqui, Pai, para confessar que há erros no meio do Teu povo. Há pecados acariciados no meio do Teu povo. Há coisas sombrias no meio do Teu povo. Mas assim como na história de Davi, nós podemos ter a certeza de que a Tua misericórdia nos alcança. Que a Tua misericórdia nos atinge aonde quer que nós estejamos. Sara a nossa vida, Pai. Transforma os nossos corações e restaura-nos para a glória do Teu nome, para que sejamos as Suas testemunhas. Em nome de Jesus. Use esse momento para orar. Abre o teu coração ao Pai. Ore. Ore ao Senhor. Peça a Ele por restauração, por renovo. Porque o nosso Deus é bom. Restaura meu ser. Restaura meu viver. Restaura minha desilusão. Restaura meu quebrantado coração. Restaura meus sonhos. Restaura os meus planos, Senhor. Restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder.
Que você saia da casa do Senhor com esse sentimento, com esse desejo de restauração e transformação pelo nome de Jesus. Amém.